Olá, pessoal! Hoje aprenderemos uma parte da histologia do olho. Vamos falar da córnea e da esclera. A córnea e esclera estão localizadas na camada externa do olho, também chamada, né, de túnica fibrosa. Aqui a gente observa a córnea. Vamos ampliar. E na córnea, a gente já observa que ela é formada por dois epitélios e um tecido conjuntivo interno. Então, aqui a gente observa a córnea em maior aumento, tá? A córnea é uma estrutura transparente com muitas camadas. A superfície anterior é coberta por um epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Um pouquinho mais abaixo, a gente encontra, abaixo desse epitélio, uma camada delgada, acelular, chamada de membrana de Bowman, e descendo um pouquinho mais, a gente vai ter o estroma. Esse estroma, ele é composto por fibras colágenas organizadas e fibroblastos entremeados. Então, aqui a gente observa os núcleos dos fibroblastos e aqui, coradas em rosa, tá, pela eosina, as fibras colágenas. Infelizmente, nessa lâmina, a gente tem um artefato de técnica, né, um problema de fixação, onde há um espaçamento, né, esse espaço branco entre as fibras. Esse espaço não existe, tá? No olho humano, foi só devido ao preparo. Descendo um pouquinho mais, a gente vai encontrar aqui as outras duas camadas que formam a córnea. A primeira aqui é um epitélio pavimentoso simples, chamado de endotélio, e abaixo desse epitélio a gente tem uma outra delgada camada acelular, chamada de membrana deiscente. Vamos olhar o epitélio em outra região. Então, aqui a gente observa o endotélio. Observem núcleos achatados, uma única fileira de núcleos, epitélio pavimentoso simples, chamado de endotélio. E logo abaixo a gente tem a membrana deiscente. Bom, o próximo componente dessa túnica fibrosa ou a camada externa, a gente observa aqui, que é a esclera. Então, aqui a gente tem a esclera, certo? O segundo componente da túnica fibrosa ou camada externa. Observem que a esclera, que está aqui, ela é formada, né, por tecido conjuntivo denso, rico em fibras colágenas. Então, por causa disso, a esclera ela não é mais transparente. A esclera, ela vai ser uma camada opaca, certo? E a esclera, então, ela vai conter diversas fibras colágenas, né, um tecido conjuntivo denso, modelado e muitos fibroblastos. Vamos aumentar aqui para a gente observar as células. Então, observem aqui as células e as fibras colágenas bem espessas, bem calibrosas. Existe uma região de transição entre a esclera e a córnea, chamada de limbo ou transição esclerocorneal. Então, aqui nós temos a córnea. Seguindo um pouquinho mais para cá, a gente vai ter a esclera. E essa região entre a esclera e a córnea, aqui é o limbo ou transição esclerocorneal. E aqui, observe, a gente tem um conjunto de pequenos vasos, tá? Então, esse plexo venoso, ele vai ser responsável pela captação do humor aquoso. Lembrando que o humor aquoso é um líquido, tá? Que vai banhar a câmara anterior e a câmara posterior, certo? Mas esse líquido tem que ser drenado para que não aumente a pressão intraocular. Então, são esses vasos aqui localizados no limbo que vão, então, realizar essa drenagem. E o vaso mais importante é esse aqui, tá? Esse maiorzinho aqui, que é o canal de Schelling. Não sei se é exatamente essa pronúncia, tá? Mas de forma, né, falando com aportuguesado, é o canal de Schelling, ok? Então, aqui a gente vai ter o limbo. Bom, gente, era isso. Se você gostou, curta o nosso vídeo e nos siga em nossas redes sociais, @veistoUERJ. Dúvidas, sugestões e críticas, é só enviar uma mensagem.